A Júris, ela realmente tem uma história, um acúmulo de história e de contribuições para a democracia brasileira. Primeiro que eu nunca imaginei que um dia eu fosse ser um juiz de direito, né, na minha vida acadêmica, eu nunca imaginei isso. E ao entrar na magistratura, que foi uma alegria imensa, né, eu jamais imaginei que um dia eu fosse ser presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. A Júris, ela, no longo da história dela, ela acabou assumindo um papel fundamental de defesa da democracia e defesa da independência judicial. Ela contribui para o país e contribui para o engrandecimento da magistratura. Isso foi muito significativo na minha carreira e eu voltei para a jurisdição assim, com uma bagagem de experiência de conhecer a magistratura por um outro viés, né? E depois tive a experiência nacional também, que foi muito importante. E isso, para a carreira do magistrado, é um plus, né, que a gente pode dizer que acrescenta muito, né, em termos de conhecimento do Poder Judiciário que eu pertenço. Eu tive um momento bastante tumultuado, com muitas demandas remuneratórias, né, a primeira recomposição dos subsídios, né, que nós tivemos foi nesse período, e depois algumas parcelas atrasadas que nós lutamos muito. Tivemos uma luta em prol da Previdência Pública, que a Júris liderou o Serviço Público Estadual, né, contrapondo a um pacote do governador que atingia a Previdência Pública, uma reforma previdenciária, e nós tivemos uma luta muito forte ali, e aquilo foi marcante, porque a Júris liderou todo o movimento contra essa reforma com a qual nós não concordávamos. Então, foi um período de bastante efervescência, né, que nós nos articulamos com vários segmentos da sociedade civil. A sociedade civil estava lá dentro da associação, irmanada em algumas bandeiras, né, e nós com eles também. E isso foi bastante significativo por nome da entidade, que assumiu uma liderança política na sociedade gaúcha naquele período, em função das circunstâncias, né, em que o governador tinha alguns projetos contrários aos servidores públicos e tinha uma maioria na Assembleia Legislativa. Acabou a Júris e os servidores fazendo esse contraponto que o parlamento não fazia. Na minha visão, retrocedemos bastante em termos de democratização, tanto do judiciário como o país como um todo. Nós vivemos um período em que as lideranças autoritárias, elas têm a preferência da comunidade, né, da sociedade brasileira, né, inclusive a própria magistratura, boa parte dela tem uma certa sedução por essas lideranças autoritárias, né, lideranças que redundaram numa reforma trabalhista, uma reforma da Previdência, na derrubada de um presidente eleito, né, uma presidenta eleita, na ascensão de um político travestido de magistrado, né, que hoje comprovadamente usou a toga de forma parcial, né, criando sérios problemas para o Poder Judiciário brasileiro. Eu percebo que hoje a pauta da democratização ela é muito mais importante. A magistratura tem que se mobilizar muito mais nessa pauta, porque parece que hoje as próprias instituições brasileiras conspiram contra a democracia. Eu acho que uma associação de juízes, né, que, como eu falei, se propõe a defender a independência judicial e a democratização do judiciário, ela se fortalece como instituição, né, como poder de Estado, através da sociedade. E é com elas que nós, né, com a sociedade, que nós temos que interagir, que dialogar, né, e andar juntos, né.
No momento que a magistratura se afasta da sociedade, ela vai perdendo a importância social como agente transformador. Então, a Júris sempre teve esse viés, não foi só na minha gestão. Agora, nesse momento, há uma ação mais tímida nesse sentido, mas a Júris sempre teve uma história de muita interação com a sociedade, muito diálogo e muita participação. Eu me reporto e lembro, não só a questão prisional, mas direitos humanos como um todo. E nós fizemos na minha gestão um evento que foi muito importante e significativo, sobre uma discussão sobre liberdade de imprensa, quando um magistrado foi atacado por uma decisão judicial que os órgãos de imprensa imputavam a pecha de censura à decisão judicial. Então, a forma estratégica de nós superarmos aquele bombardeio e chegarmos a botar a nossa voz para a sociedade, fizemos 2 eventos sobre liberdade de imprensa. Um deles foi proposto com as grandes empresas de comunicação, depois gerou um ruído aí com outros canais de comunicação. Nós fizemos um outro, e aí trouxemos o debate, a democratização dos meios de comunicação. Foi muito interessante. E o que se pôde apurar, inclusive, que aqueles que pregavam a liberdade de imprensa caíram em contradição no momento que não aceitavam amplamente, né, que os veículos de comunicação fossem democratizados, que todos tivessem acesso a todo tipo de informação. Então, esse evento foi na escola, foi muito significativo, teve bastante repercussão também. Então, esse papel da Júris, né, ele é um papel histórico. A minha eleição na MB, ela evidentemente decorreu da expressão política da Júris. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Tá? A minha candidatura, ela começou a nascer quando eu fui presidente da Júris, num momento difícil na entidade nacional, que nós tínhamos um problema de liderança. A magistratura se sentia precariamente representada, e nós, como presidente de associação, juntamente com outros presidentes, dentro do Conselho de Representantes da MB, nós fizemos aquela oposição que a democracia exige sempre, né, nos conselhos plurais. Tá? Então, nós exercemos a nossa posição de segmentos de oposição dentro da MB. Algo importante que aqui aconteça, hoje a gente sente falta disso no cenário nacional, né? Nós não temos uma oposição, uma voz de oposição para adequar a MB à representação que ela se propõe. A MB perdeu, na minha opinião, as condições políticas de representar a magistratura nacional. Ela não consegue nem representar a independência de um juiz nas questões mais singelas possíveis, né? E isso muito por quê? Porque não teve, nesse período, uma oposição que fosse racionalizada para cobrar essas funções da MB. Então, a gestão que eu participei, ela teve, né, essa continuação da Júris histórica, de certa forma um resgate histórico da Júris, e que foram sucedidos depois pelos outros 3 presidentes, no sentido de defender de forma intransigente a independência do sistema da magistratura. Tá?